Olá, pessoal! Nós viemos apresentar sobre a teoria burocrática e a teoria estruturalista. Estão presentes nessa reunião João Guilherme, Maria Fernanda, Marcos Giannini, Sara Lopes e Silvio Marcelo. Os tópicos que nós iremos apresentar são, primeiro, a teoria burocrática, depois as vantagens e desvantagens dessa teoria, depois a teoria estruturalista, as vantagens e desvantagens dessa teoria, e, por último, a relação e o conflito entre as teorias. Primeiramente, vamos falar sobre a teoria burocrática. Para falar sobre teoria burocrática, a gente tem que falar sobre burocracia primeiro. Burocracia é visto muito como um termo pejorativo, porque o que acontece? A burocracia, ela demanda um tempo maior para ser executada. Então, como a gente vive numa sociedade globalizada, em que as pessoas vivem intensamente, a burocracia demanda um tempo maior e causa um descontentamento nas pessoas que vivem intensamente, querem sempre viver rápido. Mas, na verdade, a burocracia, ela garante a eficiência, porque são várias etapas que têm que ser seguidas para que a eficiência seja maior, para que tenha um resultado qualificado, para que renda maiores lucros. Agora vamos falar sobre o histórico da burocracia. A burocracia, ela existe desde a antiguidade clássica, porque ela era utilizada para atividades comerciais, para política, para as relações sociais, porém, ela só foi realmente discutida e aplicada durante a primeira Revolução Industrial. Porque o que aconteceu? Na primeira Revolução Industrial, os chefes e os funcionários tiveram suas relações estreitadas. E aí, os chefes acabavam abusando do seu poder, com crueldades, nepotismos, julgamentos tendenciosos, o que fazia os funcionários ficar descontentes. E aí, os estudiosos, diante disso, acabaram elaborando a teoria burocrática. A burocracia acabou evoluindo e acabou se alastrando por vários ramos da sociedade, como, por exemplo, empresas, indústrias, repartições públicas e governamentais, organizações educacionais, militares, religiosas e assim por diante. A teoria burocrática em si, o que acontece? Diante dessa situação da Revolução Industrial e do descontentamento dos funcionários, o Max Weber elaborou ideais que eram baseados numa visão racional da administração. Isso aconteceu em 1910, mas de fato foi aplicado em 1940. Para o Weber, a burocracia ideal ela é a promoção e a escolha do profissional baseada exclusivamente no mérito e na competência daquele profissional, e não nas relações que ele tem com as pessoas que trabalham lá, com os chefes ou com alguma coisa parecida. A teoria clássica e a teoria burocrática, elas têm muita coisa em comum, porém, existem coisas que elas divergem. O que acontece? A teoria clássica, ela é calcada em normas prescritivas, que enxergam só o meio intraorganizacional. Já a teoria burocrática, ela enxerga o meio intraorganizacional e extraorganizacional, ou seja, observando as relações sociais. E ela é calcada num princípio descritivo e explicativo, para que alcance o maior número de pessoas. Para chegar e estudar a burocracia, o Weber teve que estudar outras coisas antes. E o principal foi os tipos de autoridade. Existe a autoridade regional legal, em que o líder ele tem o seu poder legitimado pelas leis. Existe a autoridade tradicional, em que o líder tem o seu poder legitimado pelos hábitos tradicionais, fatos históricos imemoriais, coisas religiosas, dentre outras. O líder carismático, ele tem o seu poder instituído através do carisma, porque as pessoas entendem que ele é carismático e legitimam o poder dele, entendem que ele é um poder. O Weber, ele entendia que a autoridade regional legal é a que é a principal e que é a mais aplicada dentro da sociedade. Existem características do sistema burocrático. O primeiro é o caráter legal das normas e regulamentos. Devem existir normas e regulamentos dentro de uma organização para ela ser melhor regida, e essas normas e regulamentos devem instituir um poder de coação para os líderes, para que eles administrem melhor os seus funcionários. Existe o caráter formal das comunicações, o que acontece? Tudo que é feito dentro de uma organização deve ser registrado. Seja uma decisão, uma ação, uma regra, tudo deve ser registrado por escrito, e por isso surgem alguns formulários que devem ser preenchidos. E existe o caráter racional e divisão do trabalho. O que acontece? Nesse, deve existir uma divisão do trabalho.
para que haja um maior êxito na organização. A impessoalidade das relações, que a distribuição das atividades ela deve ser feita de maneira impessoal, isto é, em termos de cargos e funções, e não de pessoas envolvidas. A hierarquia da autoridade, que acontece? Deve existir uma divisão do trabalho, mas mais importante é existir uma hierarquia dentro dessa divisão, porque assim os cargos abaixo conseguem ser constantemente vigiados e ninguém faz nada de errado. Deve existir também uma rotina e uma ordem de procedimentos para que funcionários que entrem novos conheçam o padrão, para que funcionários que já estão lá dentro também já saibam o padrão, para que todo mundo siga uma etapa correta e todo mundo siga as mesmas etapas para que a eficiência seja maior. Além disso, também tem a competência técnica e meritocrática, que dita que a seleção, a admissão, a transferência e a promoção dos funcionários, elas devem ser baseadas no mérito e na competência técnica, e não em preferências pessoais. O chefe não pode escolher dar uma promoção para um funcionário só porque, sei lá, o funcionário é filho dele ou porque o funcionário é amigo dele. Deve haver uma especialização da administração. O que acontece? Isso é muito fácil de entender. O funcionário, ele não é dono do cargo dele, ou seja, ele não pode passar o cargo como herança para os filhos, o cargo dele não é um patrimônio privado. E deve assistir também à profissionalização dos participantes, ou seja, a burocracia, ela demanda que os participantes tenham um nível de profissionalização. Dentro do que a Sara expôs sobre a teoria da burocracia, o Max Weber ele relatou algumas vantagens que essa teoria pode trazer nas organizações, que aí nós começaremos a ver no próximo slide. Alguma dessas vantagens, vou exemplificar a racionalidade em relação ao alcance dos objetivos. Por exemplo, o Max Weber, ele pela sua teoria, ele diz que todo o processo que uma determinada organização tem para alcançar os seus objetivos, ele é racionalizado. Então, a teoria da burocracia, ela busca racionalizar todo esse processo que uma organização tem, os meios, tudo que ela precisa para alcançar os determinados objetivos. Outra vantagem que a teoria da burocracia oferece é a divisão do trabalho. Então, com essa divisão, eu tenho a distribuição das atividades de forma equivalente para os colaboradores da empresa. E essa divisão, ela oferece uma maior eficácia nas atividades e otimiza o alcance dos objetivos da organização. Uma outra vantagem que também temos com a teoria de Max Weber é regulamentação específica e escrita. Ou seja, tudo que acontece dentro da organização já é previamente regulamentado. Então, tem um conjunto de normas, um conjunto de regras, que é o que chamamos de burocracia, né? Então, temos uma determinada burocracia que rege o funcionamento dessa organização. Isso é uma vantagem porque eu acabo diminuindo o meu escopo de erros, porque tudo já é previamente regulamentado, tudo acontece conforme as minhas normas. Isso também acaba acarretando as informações de forma mais discretas, né? Isso é bastante utilizado na administração moderna, que uma das maiores chaves das empresas hoje em dia é a informação. Então, se eu consigo ter essa informação de forma mais discreta, para a empresa, para a organização, é bem mais vantajoso. Uma outra vantagem que nós temos é uniformidade das rotinas, que justamente tem relação com a vantagem que eu falei anteriormente, né? Que a empresa ela acaba tendo um padrão nas suas atividades, uma maior uniformidade. Isso acaba otimizando as suas rotinas. Aí, por fim, nas vantagens, a gente tem a impessoalidade, que é uma forma que você trata todos de forma igualitária, então, independente de cargo, todos são iguais, e uma rapidez nas decisões que também está ligado com a padronização da empresa, com a padronização das atividades, que é essa padronização e alguns outros fatores que geram essa rapidez nas decisões que devem ser tomadas. Aí agora a gente vai falar um pouco mais das disfunções. Essas disfunções ou desvantagens foi estudada pelo sociólogo Merton, que foi exemplificado no livro do Chiavenato. E essa disfunção, primeiro a gente precisa entender que as vantagens da teoria burocrática geram uma determinada previsibilidade do que vai acontecer dentro da empresa. Então, como tudo já está previamente determinado, previamente escrito, relatado, eu tenho uma certa previsibilidade do que tem que acontecer na minha empresa. Então, se determinado acontecimento não está dentro dessa previsibilidade, a teoria burocrática acaba não sabendo como lidar com isso. Isso é uma das disfunções que o Merton exemplifica e ele vai tratando as ramificações
que essa imprevisibilidade pode causar. Aí uma das disfunções que nós temos é o excesso de formalismo e de papelório. Então, a burocracia dentro da teoria burocrática é uma vantagem, porque você tem uma maior exatidão dos dados, você tem uma maior exatidão das informações, só que também nos dias atuais, como a série exemplificou, ela pode ser vista como uma disfunção, porque o excesso de formalismo acaba também gerando o excesso de papelório, que para organizações grandes, como tudo tem que ser regulamentado, organizações grandes elas acabam tendo um acúmulo muito grande de papel, muito grande de documentos, isso acaba sendo bastante desvantajoso. Aí outra disfunção que nós temos também nessa teoria é a resistência às mudanças, porque como tudo já está previamente padronizado, as organizações acabam não tendo muita porta aberta para inovações, porque como tudo já está padronizado, tem essa ideia de que não há necessidade de algo novo. Isso também, claramente, é uma disfunção nos dias atuais, que estão em constantes mudanças. E essas resistências às mudanças também casam com a superconformidade às rotinas e procedimentos, que é onde todos os colaboradores eles se conformam com o que eles têm que fazer, com os procedimentos que já estão previamente estabelecidos. Isso acaba impedindo a gente de, por exemplo, fazer determinado ajuste que pode até otimizar a nossa rotina. Então, isso impede também as inovações de chegarem dentro da organização. Isso também são algumas das disfunções que o Merton apresenta, e para finalizar, ele também exemplifica a despersonalização dos relacionamentos, porque essa teoria ela está mais focada nos cargos que as pessoas exercem do que nas relações entre elas, diferentemente da teoria das relações humanas, que eu tenho maior enfoque nas relações. Mas a teoria burocrática ela tem um maior enfoque nos cargos que as pessoas exercem. Agora, para essa próxima sessão, a gente vai apresentar um pouco da nossa segunda teoria que a gente estudou, que é a teoria estruturalista ou estruturalismo. A origem dessa teoria, da teoria do estruturalismo, data de meados da década de 50, onde ela foi desenvolvida por diversos autores que tentavam conciliar teses de teorias anteriores, como as teorias da abordagem clássica, também conhecidas como a administração científica e a teoria clássica, e a teoria das relações humanas, bem como a teoria burocrática que a gente acabou de ver nessa apresentação. O estruturalismo ele foi inovador, foi uma teoria inovadora, porque ela reconheceu pela primeira vez, ao contrário de outras teorias, a presença do ambiente como um fator muito importante em relação com a organização. Desse modo, com esse foco em mente, o estruturalismo ele define a organização como um sistema aberto relacionado com o ambiente e outras organizações. Os principais autores dessa teoria estruturalista são o James A. Thompson, o Amitai Etzioni, Peter Blau e o Richard Scott. Agora, antes de a gente apresentar as ideias principais dessa teoria, é bom a gente apresentar alguns conceitos iniciais e definir certos termos. O estruturalismo ele tem um enfoque grande no conceito de estrutura. O que é estrutura? Seria uma unidade composta por partes que se interrelacionam. Desse modo, as organizações não podem ser resumidas apenas à justaposição de suas partes, exatamente porque essas partes da organização se relacionam e se transformam em algo muito maior do que a simples soma delas. A origem de toda organização, como também é descrito, ela vem como consequência da necessidade das pessoas de se juntarem a fim de perseguir certos objetivos em comum. O interessante dessa teoria estruturalista também é que ela lida com os dois tipos de organização, enquanto outras teorias elas só lidam com algum tipo ou têm um foco num tipo só. Por exemplo, a organização formal, que seria o padrão organizacional, que é determinado pelas regras mais estáticas, as regras, regulamentos e controle de salário, por exemplo, elas são mais estudadas num foco na abordagem clássica e um pouco na teoria de Max Weber. Enquanto a organização informal, ela que é a organização que é composta de relações mais interpessoais, que se desenvolvem de maneira mais espontânea e mais dinâmica e muito menos estática, ela é estudada mais pela teoria das relações humanas. Só que o estruturalismo, ele basicamente estuda esses dois focos dessas duas organizações e leva em conta as duas para definir os aspectos dessa teoria. E também é bom a gente definir que a eficiência de qualquer organização ela pode ser medida e quantificada pelo quão essa organização está conseguindo alcançar os seus objetivos. Agora, partindo para as ideias fundamentais dessa teoria, a gente tem que ela, como já foi dito antes, ela lida com o ambiente externo
Então, o que significa que essa organização vai estar sempre em constante mudança, ela vai estar sempre reavaliando objetivos, reavaliando métodos e valores, exatamente de acordo com os acontecimentos que acontecem no ambiente externo a ela e com outras organizações também. O interessante dessa teoria, que nem já tinha dito também, é a integração das teorias que ela faz, que ela não só fica num foco só, que nem as outras, mas ela apresenta diversos pontos, como a produtividade do Taylorismo e as relações humanas da teoria das relações humanas, além dos dois tipos de organização que já foi dito. A partir daqui, nós temos alguns conceitos que é bom a gente nomear, que é o conceito da sociedade de organizações, que basicamente descreve como a sociedade moderna, que é industrializada, ela é composta por organizações que as pessoas dependem sempre, que a população está sempre dependendo e acreditando nelas. Um ponto importante também é o fato de que essa teoria ela define o membro, o ser humano, como um homem organizacional, e não só como um homo economicus, que a abordagem clássica lida, ou como um homem social, que nem a teoria das relações humanas só lida. Ele é um homem organizacional, que ele basicamente desempenha múltiplos papéis em diferentes contextos que ele tiver da vida dele. Por exemplo, em casa, você é um membro familiar. Fora dela, você pode ser um amigo, você pode ser um empregado, você pode trabalhar em 2 empregos que exigem diferentes tipos de papéis, uma flexibilidade maior, além de você poder ser estudante, por exemplo. Então são diversos tipos de organizações que são presentes na sociedade, o que faz com que o homem tenha que se comportar de maneira que se adapte a todos esses contextos. É importante notar aqui também que essa estrutura, que essa teoria, ela determina que os conflitos dentro de uma organização, eles são inevitáveis. É impossível você evitar o conflito entre os interesses pessoais e os interesses maiores da própria organização. Então esses conflitos eles são inevitáveis, mas eles devem ser mitigados, eles devem ser resolvidos através de normas e regras que já devem ter sido pré-estabelecidas no planejamento organizacional. Outro ponto também são os incentivos mistos, que assim como, por exemplo, a teoria da administração científica lida só com os incentivos materiais e a teoria das relações humanas lida só com o aspecto social, aqui essa teoria ela entende que os indivíduos eles necessitam de 2 tipos de incentivos, que são tanto os materiais quanto os psicossociais, como prêmios, benefícios sociais e reconhecimento dentro da empresa. Pode passar. Aqui, essa teoria, ela classifica certas organizações, porque as organizações elas podem ser de diferentes tipos, obviamente, só que diversos autores dessa teoria, eles tentam classificar, de acordo com certos critérios, certas organizações em alguns grupos, para você ficar mais fácil de analisar esse tipo de organização. A primeira tipologia, ou tipo de classificação que a gente vai lidar, é a tipologia de Edizione. Ele basicamente define a classificação de organizações com o critério do uso da obediência e do tipo que a obediência é feita dentro da organização. No primeiro caso, que são as organizações coercitivas, o poder é imposto pela força física, ou seja, a obediência ela é forçada, e o controle é baseado em prêmios e punições por seus membros, que muitas vezes eles estão alienados até dos próprios objetivos da organização. Um exemplo disso que a gente pode mostrar, os exemplos mais extremos da sociedade, são as prisões e os campos de concentração. Já o segundo tipo, que são as organizações utilitárias, o poder ele é baseado no controle salarial, na remuneração. Ele tem uma utilidade de mercado, o que significa que são a maior parte das empresas privadas, empresas de comércio e tudo mais. E por último, nós temos as organizações voluntárias, onde o poder ele é baseado no consenso dos seus membros com os objetivos da organização. O controle é basicamente moral e os participantes eles são incentivados a dar as suas ideias e expressar seus valores pessoais. Um exemplo disso são as igrejas e certas organizações político-sociais, de ações comunitárias e tudo mais, onde exatamente essa obediência ela é muito voluntária. Agora, passando para o próximo slide, a gente vai lidar com o segundo tipo de classificação, que é a tipologia de Blau e Scott. Eles já não lidam com o uso da obediência como critério, mas sim com o uso do critério de quem se beneficia, quem é o beneficiário principal dessa organização. No primeiro caso, nós temos a associação de benefícios mútuos, onde os principais beneficiados são os próprios membros que participam. Um exemplo disso são cooperativas e sindicatos, onde todos eles têm uma parcela mais ou menos igual ali de poder dentro da organização. Já no segundo tipo, que são as organizações de interesses comerciais, os principais beneficiários são os acionistas ou os próprios proprietários da empresa, que é, no caso, a maior parte das empresas privadas.
O terceiro caso são as organizações de serviço, onde os clientes são os principais beneficiários, que são os hospitais, universidades, agentes sociais que utilizam dessas organizações de serviços. E por último, nós temos as organizações estatais, que se diz sobre os órgãos governamentais, sobre o exército, correios, que é basicamente onde o principal beneficiário, em teoria, deve ser a população. Por último, esse último slide aqui dessa parte, a gente vai lidar com as consequências da teoria estruturalista, que basicamente, exatamente por apresentar esse novo ponto, essa nova junção de diversos aspectos de teorias anteriores, a teoria estruturalista ela serviu de base para o desenvolvimento de duas outras teorias que seguiram depois, que é a teoria geral de sistemas, foi entre a década de 50 e 70, e a teoria da contingência. Outra questão também é que essa teoria ela trouxe a visão do trabalhador como um ser humano complexo, que ela não é só, por exemplo, um homem econômico e um homem que só se relaciona. Ele tem diversos aspectos que se juntam em cima dele. E é por isso que é importante que a organização faça o funcionário, o seu membro, se sentir parte daquilo e integrado. Agora a gente vai passar para as vantagens e desvantagens dessa teoria. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens da teoria estruturalista. Talvez uma das principais vantagens dessa teoria seja que ela pega as partes principais de diversas outras teorias. Que nem o Marcos falou, o estruturalismo ele pega várias ideias da teoria clássica, da teoria das relações humanas, da teoria da burocracia. Isso é bom porque cada uma dessas teorias estuda um aspecto diferente da administração e elas, de certa forma, se completam, mas cada uma geralmente só aborda uma parte dela. Aí a teoria estruturalista tenta juntamente juntar todas essas partes que cada teoria estudou. Então, a segunda vantagem é a abordagem ampla que a teoria estruturalista faz. Justamente por ela se basear nas ideias dessas três teorias diferentes, ela analisa cada coisa usando os fundamentos de cada uma dessas teorias. Por exemplo, quando ela analisa as organizações, ela considera que existe uma organização formal, que nem diria a teoria da burocracia ou a teoria clássica, e uma organização informal, que nem diria a teoria das relações humanas. Ela também fala de recompensas materiais e sociais, de diversos níveis de organização. Enfim, ela tem uma abordagem bem maior do que a maioria das teorias. Outra vantagem é a confiabilidade desse modelo de administração. Isso também é uma vantagem da própria burocracia, da qual a teoria estruturalista pega várias ideias e, resumindo, por também se basear em regulamentos e normas que nem a burocracia, o estruturalismo acaba sendo bem confiável e rápido, porque já tem um modelo fechado de como as coisas devem ser, da mesma forma que a burocracia. Outra vantagem da teoria estruturalista faz com que ela seja chamada por alguns autores de teoria da crise. Bom, muitas vezes o estruturalismo foca mais em analisar os problemas que existem dentro das organizações do que analisar as organizações em si. Isso é bom porque muitos autores realmente se focam em resolver os problemas que existem dentro das corporações, o que muitas vezes não é abordado pela burocracia. Pode passar. Agora algumas desvantagens dessa teoria. A primeira desvantagem é que é um modelo muito unidimensional. A teoria estruturalista, ela se foca mais em estudar a organização em si, que querendo ou não, é um único objeto. E muitos autores falam que, por causa disso, ela é uma teoria muito limitada, porque só estuda uma coisa. Outra crítica é quanto à aplicação prática. Muitos autores falam que, mesmo que seja uma boa teoria, na teoria, o estruturalismo, na prática, ele não funciona tão bem quanto na teoria.
Outra crítica é que fazem a falta de definições exatas. Justamente por ele ser uma teoria de transição, que mistura uma parte da teoria clássica, uma parte da teoria das relações humanas e uma parte da burocracia, alguns autores acreditam que o estruturalismo não tem definições muito boas para algumas das coisas que ele estuda, e que em algumas áreas ele ainda precisava de estudos melhores. E a última crítica, que não é necessariamente uma desvantagem, é sobre se estruturalismo realmente é uma teoria nova. Porque, que nem eu já falei, ele juntou essas três teorias. Então, muitos autores falam que por causa disso, ele não é uma teoria única, é uma teoria nova na teoria geral da administração. Mas é mais uma mistura das outras, uma tentativa de conciliar elas, do que uma teoria realmente nova. Pode passar. Relações e conflito entre as teorias. Pode passar, por favor. Houve interligação entre a teoria da burocracia e estruturalista. A teoria da estruturalista teve início com a teoria da burocracia com Max Weber. A teoria estruturalista trouxe uma importante divisão entre as teorias anteriores, mostrando o conjunto completo e muito mais do que simplesmente a soma das partes, que os sistemas organizados mostram. Já a análise limitações do modelo burocrático é declínio da teoria das relações humanas, de quem, na verdade, aproxima-se conceitualmente, inaugurando o sistema aberto das organizações. Agora, os conflitos entre as teorias. A tabela abaixo mostra os conflitos das organizações, assumindo que este é inerente aos grupos e as relações da lista focaliza o homem, a pessoa que desempenha diferentes papéis em várias organizações das sociedades, como na industrialização e na modernidade. Já a teoria burocrática organiza detalhadamente e dirige rigidamente as atividades com eficiência, levando-os a resultados mais qualificados, rendendo mais lucros, como foi já falado anteriormente. Pode passar.